Queridos, vamos ler aí, Jó, capítulo de número 42, eu vou ler aqui na minha tradução, diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Jó está declarando que conhecia Deus só de ouvir, mas agora os olhos de Jó estão contemplando o Senhor. Eu quero ler mais um versículo apenas, tá? Salmo 119, né? Você pode meditar comigo no versículo 71, porque nessa noite, amados, nós damos assim um testemunho, porém, nós passamos, né, a palavra de Deus, na verdade, é uma mensagem, porque tudo que você passa na vida é Deus pregando para você. Amém, amados? Então Deus falou conosco através da sua palavra, através de pessoas, através de canções, através de livros, porque o nosso Deus, Ele continua falando. Amém? Então que seu vizinho fala assim: olha, fica atento, porque Deus continua falando. Amém? E Ele vai falar nessa noite, vai continuar falando. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu disse que Deus, Ele continua falando. E assim, durante esse período que nós passamos, né, uma luta intensa, porque, amados, existe muita gente que diz assim: eu estou passando por uma luta, não aguento mais. Ah, Senhor, tem gente que está como Elias, que chegou um momento que falou: Senhor, me leva, não aguento mais, né? E às vezes a pessoa não para verificar, aquilatar e ver a sua volta, e ver que existem lutas, né, de pessoas que estão passando, irmãos passando lutas terríveis, e estão aguentando firme, porque confiam no Deus Todo-Poderoso. E é interessante, tem gente que às vezes não faz muito barulho, não sinaliza, mas só Deus sabe. E eu acredito que aqui nessa noite tem pessoas assim, que estão sorrindo, que estão abraçando, que estão, sabe, contando até casos engraçados, mas só Deus sabe a luta que está passando. Sabe, porque a sua luta, Ele não conta para os outros, todo mundo que Ele vê na rua, Ele conta os seus problemas para Deus. Amém? Então, eu quero começar dizendo o seguinte, amados, nada acontece por acaso. Sabe, Deus, Ele nos fala através da sua palavra, mas Ele também fala através de circunstâncias. Ele fez isso com Jeremias. Jeremias passou momentos na sua vida difíceis, e nesses momentos difíceis, Deus falava com Jeremias. E eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo e com a Ingrid, sabe, com a Ingrid, Ele está falando com pessoas. E eu até, sabe, eu tenho algumas frases que me chamou a atenção, que marcou, sabe, essa trajetória. E eu até quero começar dizendo uma aqui que diz o seguinte: a cana só produz o açúcar após passar por grandes apertos. Você pode repetir comigo? A cana só produz o açúcar após passar por grandes apertos. Mas às vezes você vê o pastor César bonitão ali com a esposa e fala assim: eu queria ser igual o pastor César, né? E abençoado. Mas só Deus sabe as lutas, né, que ele já passou e que de repente vai passando. E assim, a luta e a dificuldade, sabe, às vezes o negócio dói, né? Você passar por uma moenda, né? A cana, já viu como é que a cana passa ali? É estreito ou não é? Mas a Bíblia diz que o caminho é estreito, sabe, é apertado, não é verdade? Mas pode ter certeza, aguenta firme que você vai ter vitória. Amém? É uma outra frase que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: o diamante é uma rocha comum que foi submetida a uma intensa pressão e altas temperaturas. Você vê um diamante e você pensa assim: que bonito, né? Quão valioso é o diamante?
mas para ele chegar a ser um diamante, ele passou por altas temperaturas. Você está preparado para o fogo? Sabe? Às vezes vem, sabia, mano? Fala, olha, tem uns fogos que vêm para nos consumir. Sabe, Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles ficaram muitos conhecidos, sabe, ficaram muito conhecidos por todos nós, mas antes disso, eles passaram pela fornalha. Então, eu quero dizer para você, sabe, que não estranhe esses acontecimentos, não estranhe a luta, porque os grandes homens de Deus na Bíblia, eles passaram por grandes lutas, amém? Eles passaram por lutas, sabe, que chegaram a ter momentos desesperadores, mas eles suportaram, sabe, a Bíblia, ela mostra, sabe, no seu princípio, que depois da luta vem a vitória, amém? E essa igreja aqui é uma igreja de vitória, amém? Então toma posse, em nome do Senhor Jesus. O testemunho eu dividi em algumas partes, aonde, sabe, a primeira parte a gente chama de repente. Diga para o teu vizinho, de repente. Você está preparado para o de repente? Sabia que existem coisas que acontecem assim, de repente? Eu já ouvi alguém dizer que tem o de repente do diabo e tem o de repente de Deus. Sabe, o de repente do adversário é como quando tudo está bem e de repente acontece. Já foi assim? Uma coisa atrás da outra. Já aconteceu na sua vida? Parece, amado, dizem até que as tragédias, elas são covardes, porque elas nunca vêm sozinhas, sempre vêm acompanhadas. Começa a acontecer uma coisa, outra coisa e outra coisa ruim, e aí vai acontecendo sucessivamente, e tem gente que desespera, tá? Mas foi assim com a gente. De repente, chegando no apartamento onde nós morávamos, eu me lembro um dia que um senhor, sabe, um senhor com problemas mentais, ele andava com unhas grandes, barbas grandes. Um dia ele olhou, sabe, para mim na entrada, na portaria ali do prédio, e ele disse assim: a Ingrid é uma vitória na sua vida. Algo assim desconectado, uma coisa sem nexo, sabe? Eu subi assim e parecia que isso não tinha nenhum sentido. Aquele homem, eu não sei se você já viu mendigos ou pessoas com aparentes problemas mentais, às vezes falarem coisas que, embora estão fora do contexto, parece que alguém por detrás daquela pessoa estava gerindo aquelas palavras. E interessante, só depois eu fui lembrar disso. E assim, a Ingrid, trabalhando, né? A nossa vida sempre foi uma vida muito corrida, de muito trabalho. Ela é professora, sabe, e eu pastoreando. Eu havia deixado um emprego na Vale, tá? De uma carreira ali que eu já trabalhava ao todo 14 anos, ganhei promoções ali, pelo menos 7, mas Deus me chamou para o ministério de tempo integral, e eu trabalhando ali na primeira igreja congregacional em Itaguaí, sabe, e as coisas acontecendo, e Deus aparentemente não, Deus estava abençoando, e a gente vendo a obra evoluir, crescer, e de repente, aparece no corpo da Ingrid umas manchas roxas, sabe, e eu estava já sentindo, de repente, uma dor de estômago, e isso nos levou a fazer um check-up, tá? Fomos num médico, num clínico amigo nosso, e ele ali passou ali alguns exames, e nós, no dia do aniversário da minha sogra, saímos ali do aniversário, e a gente sorrindo, brincando, e fomos ver ali, levar os resultados desses exames para o médico avaliar. E chegando lá, né, o médico de repente olha aqueles exames, e ele fala assim: pastor, você está com uma úlcera grave. Eu não sei porque pastor César, pastor é danado para ter problema de estômago. Dizem que é o sistema nervoso, né? Ovelhas, eu conheço, tem um versículo que diz que a ovelha, ela pode ajudar o pastor, de maneira que ele vai pastorear com alegria e não gemendo. Amém, mas tem ovelha aqui que, né, deixa o pastor César feliz, amém? Pastorear sem gemer.
E aí ele olha o meu resultado e fala: olha, o teu caso é grave, vai ter que fazer um tratamento sério de estômago. Agora, o caso da Ingrid é pior. Ela vai ter que se internar agora. O de repente. De repente, a vida está corrida, mas de repente, você está na frente de uma igreja e a gente tem que ir em casa correndo, porque ele disse assim: olha, ela pode começar a sangrar a qualquer momento. As suas plaquetas estão a 28 mil. E isso, para você ter uma ideia, a dengue hemorrágica às vezes fica na casa de 60 mil. E ela tem que ir imediatamente, porque se ela começar a sangrar, sabe, até porque o sangramento às vezes não é sempre externo, às vezes acontece nos pulmões, pode acontecer no órgão interno. Então ela tem que ir imediatamente para o hospital. E nós passamos rapidamente em casa, fizemos as malas, tá? E partimos para o hospital. Quando eu estava indo com a Ingrid para o hospital, tá? A caminho ali do hospital no Rio de Janeiro, chegou um torpedo. Tem gente aqui que gosta de torpedos SMS, né? Vocês usam bastante? Eu gosto, mas eu uso bastante. Mas nesse dia chegou um torpedo para mim, anônimo. E nesse torpedo havia uma frase que dizia o seguinte: o seu ministério mais frutífero surgirá após as suas dores mais profundas. Eu estava indo para o hospital, uma coisa assim, sabe, a gente correndo, na hora eu não parei muito, eu até liguei esse torpedo a um amigo da África, que ele sempre mandava torpedo, tá, por esse sistema de Skype. Aí os números que apareciam eram números estranhos, tá, sem que não aparecia uma identificação. Mas aí nós seguimos para o hospital, lá foi refeito os exames, e eles disseram: ela tem que ficar internada. Então, esse de repente, sabe, quando você está levando uma vida normal, com a sua família, criando seu filho, resolvendo seus problemas, e de repente você se vê internada num hospital, tá? E uma coisa, sem um diagnóstico, porque tudo que eles sabiam era que as plaquetas estavam baixas, e que ela estava com uma anemia também grave, uma anemia aguda, e que ela já estava, sabe, com seus rins, que na verdade, a Ingrid só nasceu com um rim. Eu estou dizendo rins, eu às vezes até brinco. A sua mãe não me avisou isso quando nós casamos. Foi um defeito. E como é que eu vou fazer agora? Mas já tem 17 anos. Não tem mais nada que fazer, né, mãe? Como é que vai reclamar agora? Mas interessante que ela nasceu com um rim. E essa doença, sabe, que eu vou dizer, a primeira coisa que essa doença ataca é os rins. E ela já estava ali caminhando para uma insuficiência renal, tá? Então, isso tudo de repente acontece. E você fica sem saber. Aí vem uma outra angústia. Você não sabe o que está acontecendo. O médico diz assim: olha, você tem esses sintomas, você tem essas anomalias no seu corpo. Mas você pergunta a ele: o que é que está causando isso? E ele diz: eu não sei. Então os médicos começaram a pesquisar e começaram ali a tentar descobrir, mas eles não chegavam a um diagnóstico. E chegou um ponto até de eu ter que tirá-la desse primeiro hospital, tá, e tentar buscar ajuda com outros especialistas para tentar chegar ao diagnóstico, a esse problema. E eu não sei, amados, assim, a mulher então, tá, homem também, mas a mulher, quando ela não sabe uma coisa, né, não dá uma coisa assim, a mulher fica mais ainda. O homem também é curioso nesse sentido. E é natural, a pessoa quer saber o que é que eu tenho. Só que, o que acontece? Você saber o que você tem, tá? Você saber o que você tem não resolve o problema, tá? Você só saber o diagnóstico, e às vezes nós ficamos tão ansiosos, tá, por querer saber, né, o que nós temos, e dá aquela ansiedade que nem é uma coisa saudável. Tá? Você às vezes fica aflito e você fica ali: Senhor, o Senhor que revela o profundo e escondido, eu quero saber. E às vezes você não está pedindo mais nem a cura, você está pedindo
a Deus que revele qual é o problema. E aí, amados, nós conseguimos, através, a melhor especialista no Rio de Janeiro, uma hematologista muito conhecida, ela está sempre na Rede Globo, tá? Ela conseguiu ali, com exames muito especiais e com uma certa velocidade, sabe, em locais muito específicos, ela juntou todos os exames, tá? E ela vai fechar o diagnóstico, tá, do que a Ingrid realmente tinha, tá? E a gente acaba descobrindo que doença era essa que estava causando todas essas anomalias. E o nome da doença é PTT, púrpura trombocitopênica trombótica. Fala aí para o seu vizinho o nome dessa doença. Fala. Que o irmão está falando em língua, irmão. Que doença. Hoje a gente até ri do nome da doença, tá? Mas eu falei, doutora, que doença é essa? Que nome é esse difícil? Dá para a senhora me explicar, né, o que é definir melhor essa doença? E ela disse assim, isso aí é uma microangiopatia trombótica disseminada. Eu disse para ela, disseminada de novo, porque que doença é essa? E ela começou a explicar sobre essa doença, amados, tá? Eu até dei um tema, essa parte, que já estou, né, na terceira parte desse testemunho, dizendo que descobrir e visualizar o problema não resolve o mesmo, tá? Você descobrir e visualizar o problema não resolve, tá? E nós descobrimos agora a doença. É uma doença, amados, que ela é o nosso sistema nervoso central, que envolve a parte hormonal, que envolve, sabe, essa parte da medula, a parte sanguínea. O que acontece? É como se desse uma ordem no nosso organismo, dizendo assim, você está tendo uma hemorragia no corpo inteiro. E aí as plaquetas, para quem conhece um pouco, elas ajudam na coagulação do sangue. Se você der um corte, as plaquetas elas vão se deslocar para o local do corte para haver uma coagulação e estancar aquele sangramento, tá? Junto ali com os fatores, tá, do plasma, enfim. O que acontece? Dá uma ordem esquisita no organismo, aonde diz assim, ó, você está tendo hemorragia no corpo inteiro. E aí as plaquetas, elas colam imediatamente. E aí elas causam o que a médica chamou de oclusão vascular na microcirculação. Ou seja, a microcirculação é muito estreitinha, mas imagine que ela é assim. Aí com as plaquetas colando, elas ficam fechadinhas. Aí no nosso sangue, tá, tem, além das plaquetas, tem as hemácias. Eu virei quase um especialista em sangue, amado. Aí tem as hemácias, que elas circulam também, né, ali no nosso sangue, e quando elas vão passar na microcirculação, sabe o que acontece? Está tão fechadinho que elas cisalham, elas rompem, então elas liberam, sabe, aquele seu líquido ali, e o sangue vai virando uma mistura, tá, que o rim não consegue processar esse sangue. E aí, o que vai dando? Aí a pessoa fica com uma anemia, mas não é uma anemia por falta de ferro, é uma anemia por o que a médica chamou de hemólise. E aí, olha o problema, a pessoa está com as plaquetas baixas. E aí, quando chega no hospital, o médico vê que a plaqueta está baixa, o que dá vontade de ele fazer? Dar uma reposição de plaquetas. E aí, o que acontece? Termina de colar na parede da veia e a pessoa morre. E aí, sabe o que eu aprendi também nessa história, nessa experiência que nós passamos? Existem, amados, situações, sabe, que acontecem na nossa vida em que o maior milagre não é nem o que Deus fez e produziu, simplesmente curou. Existem coisas que Deus não permitiu que acontecesse. Você sabia que tem gente aqui nessa noite que só está aqui porque Deus não permitiu que o diabo fizesse o que ele queria fazer? Sabia? Existem laços de morte, situações que já estava tudo certo. O inferno decretou a tua morte, mas o céu decretou a sua vida. E você só vai morrer quando Deus quiser. Então,
Mas lá no hospital os médicos ficavam naquela, vamos dar plaquetas. Não, vamos esperar mais um pouco. Mas está muito baixa, vamos dar. Vamos esperar. E Deus não permitiu que ela tomasse plaquetas. Então, eles foram controlando ali. E uma coisa, em Números, capítulo 13, só para você ouvir, versículo 33, sabe? A Bíblia vai dizer o seguinte, que ali os homens de Israel, os espias, eles saíram para ver a terra prometida. E quando eles chegaram ali e visualizaram, eles viram que a terra era boa, mas que também tinham gigantes. Eles viram os gigantes. Eles viram o tamanho do problema. Você sabia que quando você fica olhando demais para o problema, sabe, você começa a se sentir pequeno. Diz a Bíblia que os filhos de Israel, eles se sentiram como gafanhotos. Sabe, gafanhotos, porque eles foram olhando para o problema e quanto mais eles olhavam para o problema, menor eles se sentiam. E às vezes você começa a olhar para a situação que você está passando e você começa a achar que é um grande problema. E você começa também a olhar na internet. Hoje tem o Dr. Net. Quem é que já se consultou com ele? Fala a verdade, irmão. Já se consultou, né? O médico fala que você tem um problema, ou até alguém diz que você tem um problema parecido com o dele, você corre na internet e você já se sente um doutor, só porque olhou na internet. E aí, mas em vez de resolver o problema, sabe o que acontece? Eu fui lá no Dr. Net, quando eu botei assim, PTT, púrpura trombocitopênica trombótica, deixa eu ver aqui, aí apareceu logo a primeira linha, doença que evolui para a morte. Eu liguei, falei, está amarrado? O que é isso? Doença que evolui para a morte? Que doença é essa? A médica não me explicou assim com tantos detalhes. E você fica, sabe? E é interessante que o diabo, amados, ele também envia pessoas que são assim, pessoas como Jezabel. Jezabel gostava de mandar recados, como aquele recado que ela mandou para Elias. Elias, amanhã a sua cabeça não vai estar em cima do pescoço. Que recado, irmão? Já pensou? Amanhã, já era, tu vai morrer. E o profeta Elias ficou, muito atribulado com aquela palavra. E você sabia que esse espírito de Jezabel, ele continua atuando hoje? Você já está passando um problema. Quando eu e a Ingrid chegamos no laboratório para fazer o exame, ela entregou o papel na mão da menina, e a menina pegou aquele papel para fazer o exame, ela olhou, ela deu aquele gritinho assim, meu Deus, aqui, a doença que papai morreu, quanto tempo eu não vejo essa doença? Aí a gente, está amarrado, sabe? Espírito de Jezabel, o sangue de Jesus tem poder, mas que falta de vigilância. Mas sabe o que é tudo isso? A internet, nada contra, mas às vezes você, ao invés de olhar para o Senhor, sabe, usar os meios legais, você conversa com um e conversa com o outro e fica buscando, sabe, em lugares e em situações às vezes que não é para buscar. Claro que situações como nesse laboratório a gente não tinha saída, isso aí foi a mulher mesmo que não vigiou, tá? Mas você precisa, tem hora que a gente precisa ser surdo, sabia? Vocês conhecem a ilustração de, sabe, um sapo que caiu no buraco, né? E aí logo apareceu um sapo assim e olhou e falou, não adianta, hein? Esse buraco é muito fundo, você vai morrer aí. E ele continuou pulando. E ele, não adianta, ô saco burro, não adianta que você não vai conseguir, é muito alto. E o sapo continuou pulando. E aí, mas o sapo pulando e pulando, até que uma hora, sabe, o pezinho dele foi na beiradinha do buraco, ele conseguiu sair do buraco. Conseguiu sair. Sabe por que ele conseguiu sair? Ele era surdo. Tem hora, fala para o seu vizinho assim, olha, tem hora que você precisa ser surdo, sabe, não é de doença não, é ser surdo, porque você fica escutando demais o que as pessoas falam. Tem coisa que tem que entrar por um ouvido e sair no outro, porque mas se você ficar tomando posse de tudo que falam para você, de tudo que você lê, sabe, você vai só absorvendo problemas. E aí, amados, a situação
né? Ela era uma situação grave, tá? E uma situação delicada. E aí Deus continuou falando conosco. E eu vou, uma outra frase só para você, e assim aprendendo, porque entenda bem, amados, eu já ouvi isso, eu achei interessante, que só